vida, amém, levar você a novas experiências, se você tiver, então já escreva aí, amém, eu quero, eu estou aberta, eu dou Eu oportunidade para o quero. Espírito Santo em nome de Jesus. E aí dentro dessas vestes espirituais para reinar, eu coloquei o primeiro ponto falando sobre santidade. Porque quando eu falo sobre santidade, é uma vida separada para Deus. E aí isso me faz lembrar de que ela já estava dentro do reino. Eu vou falar rapidamente, né, o fundo histórico dela. Ela já estava dentro daquele reino e estava tranquila. Nada estava acontecendo e parecia assim, estou no país das maravilhas, que coisa maravilhosa. Mas existe um propósito para tal. Ali ela estava para cumprir com uma direção através do poder de Deus para um algo maior. Deus sempre vai querer realizar algo maior na nossa vida. E assim foi na pessoa de Esther. Só que Bispo, porque eu acho que travou a live. Perdão. Travou a live? O Zoom também? Também, acabou de falar aqui. Perfeito, só Tá um minuto, conseguindo gente, ouvir? que a gente tá aqui através de roteadores. Vamos orar em nome de Porque Jesus. a internet daqui de Alphaville, ela caiu, viu? Então a gente tá através de roteadores, ok? Mas fiquem tranquilos que a gente já tá voltando em nome do Senhor Jesus. E você que pode, começa a orar em línguas, interceder por aqui. Porque quebra de jugo, o inimigo se levanta, mas se levanta para cair em nome de Jesus. A gente não vai parar de transmitir uma palavra. Samuel, Eu acho que tem alguém no Zoom também, Samuel. Nós já estamos aqui aguardando, amém, amados, ser reestabelecida a internet, em nome de Jesus. Você que pode esteja orando, em nome de Jesus, Senhor, para toda a internet ser reestabelecida, essa live chegar ao seu lar, chegar às casas, chegar a todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Já caiu por terra todo intento do inimigo, para acabar com essa live, acabar com esse culto, e nós declaramos agora que já caiu por terra, em nome de Jesus. Já está voltando, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Andalaribaxê, cantalaribaxê, dianderecalaribaxê, cantalaribalai. Riti andalaribaxê, tocunoriandere, cantalaribaxê, tequi. enquanto isso, você que pode, abra seu Zoom pra gente ver o seu rosto em nome de Jesus, seu rostinho, glória a Deus. Deixa eu ver aqui o YouTube como que tá. Gente, não saiam da live. Pessoal do YouTube, vocês podem falar pra gente se voltaram a ouvir a gente, voltaram a ver a imagem, por favor. A Karina falou que aqui no Zoom já voltou o áudio e a imagem, tá, Samuca? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, tem até gente entrando aqui agora no Zoom, porque o Zoom continua. Acho que o YouTube que não tá pegando. Em nome de Jesus. A unção do Senhor, Pai, despedaça todo jogo, toda malignidade, obstáculos, fortaleza, Senhor Jesus. Deus, este sinal, Senhor, se fortalece, Deus, em nome de Jesus. A transmissão acontece, Deus, em nome de Jesus. Tá com Fake. Tá com fake. Que isso, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Terrível, o sangue de Jesus tem poder. Pode tirar essa Essa tia que tá aí.
Tem como colocar link? Ok. Pronto, já saiu. Você vê que o inimigo tá furioso. Gente, pessoal que tá no YouTube, não saia da live ainda, porque Deus tem uma palavra pra você. Essa palavra, ela é pra você. O inimigo pode até ter se levantado furioso, mas quando ele se levanta, ele não passa dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Continua compartilhando a live. E vai falando aqui pra mim como que tá a live. Por gentileza, eu tô acompanhando Vai vocês nos mandando aqui. aí no feedback nos Aleluia. comentários, amém, amados? Se vocês voltaram a ouvir bem o áudio, também estão conseguindo nos ver, amém? Voltamos no YouTube, estou vendo aqui o YouTube, glória a Deus. Gente, não saiam da live, Deus tem algo grandioso para vocês. Vamos estar aqui intercedendo, amém, amados? Porque eu creio que o inimigo está furioso, porque essa palavra vai ser realmente o que você precisa ouvir nessa tarde. É a palavra que você precisa ouvir nessa tarde, amém? Então nós estamos aqui em espírito de oração, em nome de Jesus, e eu creio sim que vai ser totalmente restabelecido aqui para você ser edificado, amém? Em nome de Jesus. Continua compartilhando. Amém. E pode continuar, Bispa. Glória a Deus, aleluia. Vamos avançar em nome de Jesus, amém? Amém. Nós paramos no momento em que estava dizendo sobre oportunidade. E muitas, amém, começaram a dizer, não, eu me abro para oportunidades, eu quero ter mais experiências com o Espírito Santo. Focando então na pessoa de Esther, quando a gente fala sobre santidade, ela na verdade se permaneceu de uma forma separada para Deus, para um grande propósito. Eu acredito que hoje nessa live, nesse culto aqui que nós estamos juntas, amém, o Senhor tem separado você para realizar algo grande e poderoso. Eu vejo aqui um tempo que ela buscou da parte de Deus quando ela estava em jejum, né? Quando ela estava lá já dentro daquele mover e grandes desafios. Eu não gosto de colocar a palavra problemas. Eu mudo meu vocabulário dizendo que existe sim problemas, mas eu gosto de dizer que é melhor desafios. Eu não sei você, mas para mim eu prefiro falar que existem desafios, porque eles me fazem crescer e me trazer maturidade. Sim. Problema, e aí? Os desafios eles fazem me impulsionar para que eu possa avançar. Amém? Então, ela estava diante de um grande desafio. E uma das palavras que ela vai dizer é: se perecer, pereci. Entendeu? Então, ela precisava buscar algo da parte do Senhor, porque humanamente falando, ela não tinha. E essa dependência de Deus, eu coloco a santidade, ela se separou para Deus. Nesses 3 dias, como o jejum é importante, como a consagração, o jejum é importante, porque o jejum não vai mudar Deus, mas o jejum ele vai fazer com que a pessoa fique mais sensível, que ela tenha maior discernimento do Espírito. E o jejum faz com que você tenha uma espiritualidade um pouco mais aguçada, amém? Aleluia, o mundo espiritual fica muito mais aberto. E aí, dentro desse texto e contexto da pessoa de Esther, ela ficou 3 dias, e não só ela, as servas dela, todo mundo e todo um povo em prol de um propósito maior. Eu acredito que nesse período ela enfrentou várias situações de medos, conflitos com ela mesma, mas quando ela vai buscar a presença de Deus, se separando para o Senhor, aí é onde entra uma dependência de Deus. Amém? Eu coloquei aqui alguns textos rapidamente que diz assim, João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Verdade é a palavra de Deus. A mulher, quando ela busca a presença do Espírito Santo na palavra, separada para Deus, ela encontra-se com mais força. Não é mais uma dependência humana, mas é uma dependência de Deus. E essa santidade vai me levar, é como se eu coloco assim, entrar no secreto com Deus e ter a direção que precisa. Vou repetir, entrar no secreto de Deus para você ter a direção que você precisa. Eu pergunto para vocês, para nós aqui, quantas vezes você entrou no secreto
para falar com Deus. Tem até uma música disso, né? Um louvor. Mas quantas vezes você já entrou no secreto? Aquele momento especial para você falar com Deus? Assim Esther ela teve. Então a santidade faz com que eu venha a ter a sensibilidade do Espírito. Para quê? Para eu ouvir uma única voz. Para eu ver a direção certa. E para eu sentir pelo poder do Espírito de Deus. Porque de repente a mulher, como ela é muito sensitiva, ela vai ver tantas coisas, ela vai ouvir, entendeu? E vai chegar no coração dela e vai ficar com aquelas emoções, enfim, em conflito. Então Esther, ela teve assim, ó, amém, aleluia, um tempo com Deus, amém, tirando as toxinas para poder ouvir, ver e sentir através do poder do Espírito de Deus. Se você puder escrever, amém, aí você pode escrever e até mesmo colocar no chat, amém, ouvir, sentir, amém, e ver pelo Espírito de Deus. Amém? Quando nós temos essa sensibilidade do Espírito, tudo muda à nossa volta. Então, a palavra do Senhor aqui nos declara que até tem um profético que eu coloquei aqui, amém? No sentido de receber a revelação do Espírito de Deus, pois a morte era certa, a sentença de morte era certa, mas a palavra do Espírito queimando no coração dela de vida fez a diferença. Eu declaro hoje para cada uma de nós aqui, é vida e não morte. Amém. É esperança, é direção, é luz que nós precisamos, amém? Nesse primeiro bloco aqui, falando sobre santidade, o tempo da mulher, ele é muito, como é que eu posso dizer assim, ocupado. Lavar louça, cozinhar, limpar, cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar fora, levar a criança para a escola. Como que ela vai poder ter um tempo de santidade, sendo que todas as coisas à volta dela está extraindo, tirando dela? Mas é justamente que você tem que se colocar num posicionamento. Foi o que ela disse, foi o que ela fez. Ela se posicionou. Vamos declarar assim, eu me posiciono na presença de Deus. Você quer a oportunidade. Amém? Você se abre para ela em querer ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso, dentro dessa santidade, me posicionar. Então vamos lá. Eu me posiciono na presença de Deus. Você que está no Zoom, você pode aí escrever e declarar, enfim. Mas é um posicionamento que nós precisamos ter. Amém? E aí então vem uma luz. Amém? Mas também, olha só que importante. Eu vejo no segundo ponto aqui, Esther, ela não permitiu-se desviar dos princípios da palavra que ela foi criada. E no meio em que ela estava, com tantas culturas, com tantas religiões, com tantos outros deuses, havia um único Deus no interior dela. Nós servimos a um único Deus. Nós adoramos a um único Deus. Nós honramos a um único Senhor. Posso ouvir amém? E aí ela conseguiu guardar da palavra no seu coração para o momento certo e oportuno. O que isso tem a ver com santidade? O que isso tem a ver com vestes espirituais para reinar? As pessoas estão aqui, elas já querem ir direto no topo, mas existe um processo e ela passou por esse processo. Ela foi treinada através do poder do Espírito Santo porque ela se permitiu. E aí quando ela guardou os ensinamentos, né, que ela recebeu, ela pôde ter o crescimento espiritual para o momento certo e oportuno. E quando chegou o momento dela atuar e o momento dela se colocar à disposição daquilo que Deus tinha para a vida dela, ela foi lembrando, amém, dos preceitos, da palavra, dos mandamentos, das orientações. Tem até um texto que diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Um outro texto que nos diz, obedeçam os mandamentos do Senhor e os coloque em prática. Qual que é a diferença? Tem o texto que a gente lê a Bíblia, mas a prática, a ação prática, ela fica distante. Naquele momento, Esther não tinha como. Ela precisava colocar em prática. Não bastava apenas conhecer desde pequenininho os ensinamentos. Ela precisava ter uma experiência e a sua vida prática trouxe isso. Amém? Então, princípios, olha o que eu coloquei aqui, gente. Princípios vai nos blindar. Vai nos blindar das coisas que estão à nossa volta. Princípios da palavra de Deus. Amém? O que são princípios para a vida de uma mulher?
né, Pamela? Entendeu? Numa contextualidade tão violenta, entendeu? Numa geração uma libertinagem tão grande. Então, ou seja, se a mulher não se preservar e não ter os princípios e os valores da palavra de Deus, ela vai se misturar e vai permitir com que a influência do mundo vai direcionar a vida dela. Mas a nível de separadas para Deus, eu vou adorar o único Deus, eu vou honrar o Senhor, eu vou me jejuar, eu vou orar, eu vou meditar na palavra. Posso ouvir amém? E com isso, Esther, para esse momento, eu acredito que ela foi blindada pelo poder da palavra de Deus, que ela criou-se dentro do seu espírito, no seu interior. E aí, o vestir-se para reinar, até eu coloquei aqui uma frase, é preciso manter o fruto do Espírito. Porque não é só o poder de Deus, né? Na verdade, são as manifestações do poder do Espírito que diz Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Amém? O amor, a paz, amém? A alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, amém? Domínio próprio, amém? Tantos outros, são 9. Então, ou seja, quando eu falo sobre princípios, ela, na verdade, manteve-se, amém? Um caráter, uma postura, uma fala, amém, um testemunho, porque ela precisava estar diante de pessoas grandes, e só que ela não negou a fé que ela tinha, né? Ela estava ali intacta diante do Senhor, eu creio, amém? Mesmo que as pessoas não soubessem, amém, a descendência dela e a origem dela. Mas onde eu quero chegar? Uma mulher com o templo do Espírito Santo, zelando por ele, cheia do Espírito Santo, com vestes espirituais para reinar, ela precisa ter um nível de santidade, separada para Deus, ela precisa ter o poder da palavra dentro dela, porque a palavra você vai liberar logo mais no mundo espiritual, então você tem que ter ela no seu coração. E aí você tem que ter essa intimidade maior com o Espírito Santo, que vai te levar a lugares mais altos. Santidade, princípios, valores, intimidade que me leva a lugares altos. O que é intimidade? Mais uma vez, um nível maior de dependência de Deus. Sim. Eu pergunto assim para você, quanto você depende de Deus? Você ouve tantas mulheres de Deus falando sobre depender de Deus? Aqui vou abrir um parênteses e vou fechar rapidamente, uma experiência. Meu marido, o Bispo Jorge, está aqui. O que é depender de Deus em uma questão econômica e financeira? Ele está aqui, ele pode afirmar. Em tempos atrás, eu falo de dependência, você tem uma intimidade com Deus, você pode gerar um diálogo com o Senhor e você pode liberar no mundo espiritual algo para você ter de volta, para ter uma solução e uma direção. E épocas atrás, na verdade, lá estava o Bispo Jorge, né? Nós tínhamos faturas para pagar, funcionários para pagar, meu Deus, e aquela coisa toda, e o banco... não sei se até hoje é assim, né? Porque tudo é muito online, mas 16 horas ele fechava. Bom, enfim. E aí, valores para serem pagos. E o Bispo Jorge estava no banco, uma fila enorme lá. E a gente esperando crédito de um dos clientes para ser acreditado. Olha a dependência de Deus. Eu não vou esquecer, porque aquela minha sala, no meu escritório que eu tinha anterior, agora já mudou, né? Era de taco, sabe aqueles tacos que... Aqueles tacos eram um pouquinho soltos, né? Então a gente dobrava o joelho, o taco se movia um pouquinho. E o interessante disso é que naquele momento, o que eu fui fazer? Desesperar? Não. Questionar, murmurar, reclamar, ficar desesperada, porque hoje em dia a mulherada muitas vezes fica assim, o cabelo em pé, né? Sim. Mas naquele momento eu sei que eu dobrei o meu joelho naquele escritório, com aqueles tacos que estavam se movendo, né? Porque era bem antigo aquela casa. E aí eu fui falar com Deus. Falar com quem pode. Você precisa falar com quem pode. Intimidade é você depender de Deus e saber que Ele vem para trazer uma resposta para você no tempo certo e oportuno, que eu falo que é o tempo favorável de Deus. E aí, Larabanaya orando, meu Deus, Senhor, eu creio, eu confio, Deus abre o céu, o Jorge está lá no banco, esse cliente, olha só a doideira, esse cliente vai acreditar, vai depositar, aquela coisa, é agora, nesse exato momento. E aí, aquela época ainda não tinha o WhatsApp todo assim plenamente. E aí, amor, tudo bem? Como é que tá? Entendeu? Não, eu tô na fila. E aí, Márcia, já viu a conta bancária? E a conta corrente? Aí eu entrava no extrato lá, ainda nada, Senhor, mas eu creio. Qual é a palavra que eu disse? Eu creio. Bom, gente, o banco fechou, ele na fila, ainda estava grande e nada.
Mas o nosso Senhor Deus, ele não chega atrasado. Essa é uma experiência, muitas, mas essa é uma experiência que marcou, porque uma coisa é você estar lá e ser envergonhado, meu Deus. Sim. Mas naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele chega na hora exata. O banco tinha fechado. E ele foi passando uma pessoa na frente, né? Falei assim, mas o senhor não vai? Não pode ir. Aí quando eu recebi, pelo extrato, olhando, que não foi o cliente que eu estava esperando. Aí é que é a diferença. Amém? O Senhor, ele fez de uma forma, usando uma outra pessoa, dentro de um contrato que ele havia sido estabelecido e assinado por uma prestação de serviço do Jorge, o engenheiro. E aí ele creditou antecipadamente, amém, o crédito exato, o valor, para que ele pudesse, naquele momento, honrar com aqueles compromissos. Então, Deus, ele faz e ainda faz mais além. Então, o poder da oração, ele é tão pleno e sobrenatural, mas existe um nível de você depender. Quando você declara no mundo espiritual, o Senhor não chega atrasado, vai acontecer. Quando eu enviei a mensagem dizendo para ele, amor, já está liberado, crédito na conta, aí ele foi, glória a Deus. E não fomos envergonhados. Então, o nível de intimidade, quando você tem esse relacionamento com Deus, ele te dá muita abertura. Lembra da palavra oportunidade? Experiência com Deus? Os cristãos, as mulheres de hoje, voltada para as mulheres de hoje, precisam ter muito mais experiência com o Espírito Santo. Se falar, as coisas acontecerem, porque é Pentecostes. Deus vai cumprir. Quem pode escrever aí essa palavra? Amém. Deus vai cumprir o profético dele na minha vida. Amém. Eu absorvo creio, em isso nome de na minha Jesus. vida. Eu absorvi o ano de Pentecostes. Então, Esther, ela, num nível elevadíssimo de intimidade com Deus, ela pôde confiar nele, depender nele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ela entregou, o nível, eu tenho 3 palavrinhas: entrega, confia e descansa. Em resumindo aqui, nessa parte de intimidade com Deus, Esther, ela entregou a vida dela, amém? Ela confiou que Deus podia realizar e fazer infinitamente mais, amém? E ela descansou, tanto que no primeiro jantar, segundo jantar, ela estava tranquila, você tá entendendo? As emoções dela estavam no ponto de equilíbrio, porque o espiritual tá, aleluia! Posso ouvir amém em nome de Jesus? Assim também, da mesma forma, somos nós. O Senhor é o Senhor que chega com livramento. Posso ouvir amém? Então, os livramentos de Deus, agora que você está aqui, já está chegando sobre a sua casa, nas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Livramento financeiro, livramento de enfermidades, livramento, na verdade, da sua vida pessoal. Livramentos o céu está proporcionando para você. Escreva: Deus está trazendo livramento nessa tarde, em nome de Jesus. Receba isso no seu espírito, uma tarde de livramento do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. E aí depois, por último, na verdade, amém, dentro disso, o que a gente vê? Amém? Celebração e alegria, porque aquilo que era por tristeza, medo, pavor, pânico, não é possível, não vai dar, não tem condições, veio por mim. Alegria, celebração, e eu gosto muito desse texto, amém, que está dizendo aqui, Esther 8,16. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Eu declaro para as nossas vidas hoje, nessa tarde, amém, aleluia, que para as nossas vidas a luz do poder do Espírito Santo, a luz que é a direção, amém, a luz que nos conduz para um caminho eterno, amém, a luz que vai nos proporcionar a abertura para o romper, em nome de Jesus, você ter clareza do seu propósito, clareza do seu futuro, a luz que nos proporciona numa direção, porque assim aconteceu com a pessoa de Esther. E aí uma alegria, regozijar, se alegrar, celebrar, o gozo, satisfação. Gozo é satisfação, amém, aleluia. E a honra, aquilo que era para a morte, destruição, Deus honrou. Então, em resumo, hoje nessa palavra aqui, falando sobre vestes espirituais para reinar, e nós zelarmos com o nosso tempo do Espírito Santo nesse sentido, olha para a pessoa de Esther, olhemos para ela. Vejamos, na verdade, amém, quanto que ela poderia dizer não, mas ela disse sim. Olha, na verdade, amém, os medos que ela poderia ter, mas ela enfrentou com coragem. Olha, na verdade, um nível de dependência que ela teve de Deus para tudo. Ela não podia acessar aquele rei naquela hora, entrar naquela sala, mas ela foi na dispensação do Espírito. Eu vou
no momento certo e oportuno. E isso a mulher precisa ter: discernimento de espírito, sensibilidade do espírito. Posso vir amém, aleluia? Porque ora, mas de repente permite que o temperamento, amém, o destempero vai agir, tomar os pés pelas mãos, falar palavras que não agradam ao Senhor, amém, vai entrar num espírito de surtar. Não é mais tempo para isso. Hoje a gente pode dizer que nós precisamos ser mulheres controladas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, nível de maturidade maior. Posso vir amém? Então aqui eu encerro essa parte dizendo assim da seguinte forma: mulheres separadas para Deus, em um nível de intimidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus, consagrando o seu espírito, a sua alma lá, um controle, um equilíbrio através do Espírito Santo de Deus, separadas para Ele. Ouvir plenamente a voz dele, preceitos, princípios e valores. Nós não vamos na onda da modinha do mundo, nós vamos na direção do Espírito de Deus. Posso vir amém? Mulheres com valores, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que honram, mulheres, na verdade, que são honradas pelo poder de Deus. Nós podemos dizer também que é uma mulher que tem uma intimidade plena com Deus, que vai te levar a lugares mais altos. E não importa a posição que você está, uma dona de casa, uma profissional liberal, uma empresária, não importa a classificação social, importa quem você é em Deus. E vai rasgar o céu. Posso vir amém? E com isso, o resultado qual vai ser? Gozo, alegria, luz, amém, direção através do Espírito Santo de Deus, e essas vestes espirituais você anda, aleluia, debaixo da dimensão do Espírito. Sabe o que isso me faz lembrar? Aqui vocês estavam comentando logo no início, né, sobre experiências, né? Estava falando da Raquel, experiência de vida da mãe. Eu também tive isso. Eu aprendi muito com a minha mãe, a pastora Bennett. Hoje ela tem 84 anos. E agora eu entendo por que eu tenho essa veia de oração, sabe? Esse mover de buscar, de orar. Interceder. Essas coisas assim meio maluca. Porque eu nasci assim, dessa forma. Anteriormente era chamado de tarde da bênção e círculo de oração, né? Quem conhece aqui? Levantem a mão aí, círculo de oração, né? Então, eu era adolescente ainda naquela época, mas eu via tantos moveres do Espírito, sabe, mulheres, sabe como que eram as consagrações naquela época? As consagrações de oração nas casas, olha só, sejam despertadas, mulherada, em nome de Jesus, amém? Era da seguinte forma: se era 6 horas da manhã que era para ir para fazer propósito na casa de uma outra mulher, amém, nesse sentido, ia lá, aquelas mulheres que a gente chama mulheres do fogo, mulheres do coque, etc, tal, saía lá, bonitinha, ia lá, uma comitiva, chegava no horário, entrava na casa, fazia aqueles mistérios de oração, dobrava o joelho, rasgava o céu, amém, o propósito ali para salvação, para libertação, e depois saía na bênção de Deus, e não tinha carro, andava, sei lá, quilômetros, muitas vezes a pé, porque era distante de um bairro para outro, e às vezes nem sempre os recursos naquela época eram favoráveis nesse sentido, mas não era limite para elas. Elas iam lá, chuva, andava de chinelo de dedo, entendeu? E aí colocava um sapatinho na bolsa. Acho que isso é antigo, né, gente? E aí chegava naquela casa, e eu não tinha essa experiência, eu era adolescente, eu ficava lá sentada, né? Mas eu estava participando, ouvindo aqueles mistérios. Absorvendo aquele ambiente, né? Entendeu? E quantos milagres aconteciam, entendeu? Mas eu via aquelas mulheres desprendidas, com o olhar, focadas. Deus vai fazer, vai acontecer. Vamos entrar naquela casa, o céu vai abrir. E, gente, era fantástico, poderoso. Acontecia. Amém. O imediato de Deus vinha, porque o céu se abre. Então aquelas mulheres, elas iam marchando debaixo da unção e glória a Deus. Então eu nasci assim, nesse meio, nesse mistério, crescendo com algumas experiências com Deus, amém, na minha adolescência, né? E olhando para a pessoa de estéreo, eu também me identifico, porque eu também passei por uma fase de abandono, foi abandono de pai, foi abandono de repente de casamento, foram situações adversas. Então eu vivi um cenário de morte, um cenário de abandono, de desprezo, frustração, derrota, entendeu? Mas na veia do Espírito, tava ali um DNAzinho.
entendeu? Que Deus pode, que Deus tem uma grande obra, etc. Tal. Então é maravilhoso isso. Então quando vem o despertar, porque Pentecostes é o quê? Despertar, o abrir dessa mulher abençoada, através do Espírito de Deus, renovar e avivar o poder do Espírito. Então, o que eu digo para você hoje? Templo do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Mulher em santidade, mulher com o princípio da palavra de Deus, mulher com nível de intimidade, numa entrega, numa confiança que Deus vai fazer, que Ele é o Todo-Poderoso. E aí você vai celebrar e você vai se alegrar. Guarda essas 4 palavrinhas: luz, não a luz, não há trevas quando a luz está. Amém. Alegria, amém, plenitude do Espírito, satisfação e honra. Receba essa palavra no seu espírito hoje, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém, aleluia, meu Deus, muito forte. Tem algumas coisas para compartilhar, mas amém. A palavra é essa. Você recebeu no seu espírito? Escreva aí. Amém? Amém? Como você recebeu essa palavra no seu espírito? Você se identifica com a pessoa de Esther? Amém? Nesse sentido, Francisca que está aqui, amém? A Cláudia, amém? A irmã Neide, que ali eu estou vendo aqui no Zoom, glória a Deus. Você consegue se identificar com essa palavra no sentido de uma mulher separada para Deus? Amém? Olha, vou contar uma outra experiência. Posso contar? Sim, claro. Olha só, experiências que são níveis de... assim, você vai crescendo, né? Você vai amadurecendo, enfim. Eu estava num momento da live e sou meio explosiva quando eu faço a live, é aquela coisa, glória a Deus, né? Enfim, Deus vai fazer, aí já sai bombando. Tá sentindo já a presença do Senhor, a gente se empolga, e aquele né? dia eu falei assim, olha aqui, mulheres, olha você que tá aqui, você vai lavar a sua casa, entendeu? Você vai limpar a tua casa espiritualmente, e porque o Senhor tá falando aqui agora, pega essa cândida e vai jogando em tudo, e vai limpando, mas só que eu falava que era cândida espiritual, né? Aí, de repente, aí o Senhor falou assim, você tá falando para elas, agora faça você na sua casa. Ô, glória! E eu assim, eu falando e eu ouvindo. Faça você na sua casa, porque eu tenho algo para liberar espiritualmente em relação à sua casa, à sua família, amém? Em relação ao ministério. Uau, Jesus! Aí eu comecei comunicando com a mulherada e com as pessoas ali falando, e de repente eu falei assim, faça, sai agora, faça o que você tem que fazer, que era o almoço que tinha, né? E fala para a tua ajudadora, cheguei, agora sou eu. Porque eu tenho uma ajudadora em casa, né? Glória a Deus, eu me alivio por isso. Amém. E aí, já almoçamos e tudo mais, e eu não conseguia comer direito, porque baixando, né, aquela coisa dentro de mim. E aí todo mundo terminou de almoçar, eu falei assim, agora me dá licença, entendeu? Porque... Caiu de novo? O Zoom, mas o Sim, YouTube tá mas o YouTube tá e a gente tá gravando também, né, Samu? Tá, glória a Deus. Amém. E aí então, eu peguei, desci, terminamos de comer, esperando terminar de almoçar e tudo mais. E aí, de repente, eu falei assim, agora a cozinha é minha, a copa é minha, tá bom? Como assim, dona Márcia? Pode deixar, não deixa fazer nada, né? Pode deixar que eu faço. Não, porque é espiritual. Dá licença, vai lá pra sala, vai pra qualquer outro lugar. Tô chegando aqui agora. Acho que ela nunca pensou ouvir isso. Não. E de repente, gente, foi também uma outra experiência. Eu pegava, afastei todas as coisas, peguei o balde, peguei a mangueira e comecei a jogar. E só que era um ato profético orando em línguas. A glória de Deus. A minha mãe, que estava na sala, estava tão miudinha, tão assim, não sei o quê. Aí ela veio passando, assim, eu preciso pegar uma água. Eu falei assim, agora não, mãe, agora não. Entra no mistério agora aí. Começa a orar em línguas estranhas, mãe, porque agora vai acontecer algo poderoso. Ela olhou com os 2 olhos estatelados para mim e de repente começou a orar em línguas. Daqui a pouco a senhorinha lá de 84, né, agora não tinha 84, faz uns 2 anos atrás, ela começou a orar em línguas, foi cheia do Espírito Santo. Amém. Uma doideira. Aleluia. O que eu falo para vocês hoje? Não limite a unção de Deus que está dentro de você. Amém? Os atos proféticos são poderosos. E naquele momento, conforme eu lavava, o Senhor me dava a revelação de onde Ele estava atingindo. Entendeu? Ele trazia a revelação no oculto, no profundo. Foi um rebuliço, uma bagunça. E foi janela, foi o chão, foi tudo. Mas foi um grande liberar do poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Quem é que já sentiu isso? Quem já teve essa oportunidade de fazer isso na sua casa? Amém. Posso vir amém em nome de Jesus? Aleluia. Eu não sei se você já teve. Eles estão mutados, amor. O Zoom tá mutado. Tá.
mas que você possa ter a oportunidade de você se abrir para Deus e se liberar para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo, para você agir através do Espírito Santo. Então você percebe que santidade, você tem um nível de intimidade, de separação para Deus, sensibilidade do Espírito, a palavra está dentro de você, os princípios e os valores ali, canta, porque na hora certa você libera e você tem uma conduta, você tem uma postura e você entra numa intimidade que leva você a fazer coisas meia loucas, malucas, mas que tem uma resposta de Deus. Sim. E nós precisamos disso nessa geração. Posso ouvir amém? Intimidade com Deus nos leva, quando você vai orar, você ter a visão do Espírito que está acontecendo. Outro dia eu estava orando, amém? E o Senhor, a gente tem propósito de oração nos grupos. E a gente faz propósito de 7 dias, num determinado horário. E aquele, se não me falha a memória, era um período da meia-noite que a gente estava. Amém? 7 dias orando à meia-noite. Amém? E ali a gente... e naquele momento eu via as estruturas das casas das pessoas, as paredes da casa das pessoas. E o Senhor falava assim: estou entrando na estrutura das casas das pessoas. O óleo da unção está desfazendo o jugo, amém? Na estrutura da casa, espiritualmente falando, né? Tanto a parte espiritual como a parte física de opressões que ali estavam. Olha, pega isso daí, porque quando a palavra é revelada, foi para um momento, mas ele é para agora. Amém. Então, neste exato momento que nós estamos aqui, amém, junto com você, as estruturas da sua casa estão sendo movidas pelo Espírito de Deus. Sim. E aí eu via a unção sendo derramada, porque a unção despedaça o jugo, quebra a malignidade, destrói as fortalezas, e a voz de comando naquele momento de oração era: unge a sua casa, estabeleça os umbrais, amém, porque o espírito opressor está batendo em retirada. Amém. E quais são os espíritos opressores que entram dentro das casas? Brigas, discórdias, dissensões, inimizades, troca, inversão de palavra na família. Um não consegue compreender, não consegue entender o outro. Os sentimentos se afloram. E aí os espíritos ficam procurando ocasião nas fragilidades das pessoas. E com isso, quando você entra numa dimensão espiritual, que é o nível de intimidade, que você está orando e falando com Deus, ele abre a tela e você vem no ato profético, vai descortinando. Sim. Não vai ter o opressor que continue a ficar dentro de um lar. Eu pergunto hoje aqui, para essas casas que aqui estão, e outros que vão ouvir logo mais, em nome de Jesus, amém? O que você está sentindo? O que você está vivendo dentro do seu lar, dentro da sua casa? Quais são os maiores desafios que cada um de vós está vivendo dentro do seu lar? Hoje nós estamos dizendo aqui que você, mulher, cheia do Espírito Santo, você, na veia do poder da palavra de Deus, num nível de intimidade, você coloca os inimigos para correr, porque a unção de Deus está dentro do seu lar, a unção de Deus está dentro de você, transfere para dentro da sua casa, em nome de Jesus. E aí eu vejo essas paredes, é como se eu estivesse naquele período da oração, as paredes e o óleo sendo derramado e a unção de Deus caindo, larebananha tuiandecan, e rompendo aquilo que estava travado, estava rompendo, estava abrindo dimensões espirituais. É assim que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que eu digo a você hoje, amém, o templo do Espírito, amém, aleluia, cuidar do templo do Espírito é ter esse tempo com Deus, tempo de qualidade, é você ser acordada pelo Espírito Santo de Deus numa madrugada, amém, aleluia, e o Espírito Santo de Deus tomar a sua boca e você romper através do Espírito Santo, é você marchar dentro da sua casa, ter a liberdade do Espírito para você marchar, amém. Eu não sei aqui, quantos de vós, amém, que estão aqui, já marcharam dentro da sua casa? Glória a Deus, aleluia. Aconteceu ontem, É bem comum. Não é? Acontece. Entendeu? Então é você Amém. se deixar levar, não por uma religiosidade, mas por um impulso do Espírito Santo de Deus que está levando, lembra, a chegar a lugares mais altos, a fazer com que a gente venha romper, a fazer com que venha a ser quebrado os grilhões do inimigo em determinadas áreas da família. É verdade ou não é? Então, a gente vai rompendo através do Espírito. Então, você que está ouvindo aqui, mulher, chegou a sua hora e é agora. Amém. Rabaxê canta
Lareba, Glória a Deus, Shorianda, aleluia, Recanta, Jesus. Larabanai. Vença você mesmo. Vença o fator do tempo. Vença os seus próprios limites. Vença, Larebanai, a tua própria, o teu próprio entendimento, a sua própria natureza. Vença. Permita, lembra da oportunidade? Dê oportunidade para o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Encher você aí agora. Encher você agora em nome, encher do Espírito Santo de Deus, pelo poder da sua palavra. Posso ouvir amém? Quando eu olho para aqui, para Francisca, amém? Quando eu olho para aqui, olha, várias mulheres que estão aqui ligadas e conectadas, a Evelyn, a Ana Guiar, a Ágata, cada uma delas, o poder do Espírito Santo está aí dentro da sua casa, amém, aleluia. Então, se você puder, estenda suas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. É como se você estivesse fazendo assim, olha, vem Espírito Santo e toma mesmo este lugar, transforma o ambiente, a atmosfera da minha casa, permita o Espírito Santo de Deus entrar e você ser cheia do Espírito Santo de Deus mais e mais e mais, e rompendo através dele, em nome do Senhor Jesus, porque é tempo de romper. Pentecostes é tempo de romper. E mulher em comunhão e mulher em ação é mulher que vai para cima. Esther foi para cima em alto estilo. Por isso que eu coloquei aqui, na verdade, amém, vamos brilhar na passarela da vida. Significa o quê? Você andar de cabeça erguida, mediante um desemprego, mediante um recurso que não chegou, mediante um espírito de enfermidade, mediante, na verdade, uma situação familiar, mediante um conflito com o marido. Você está lá, você é Esther, e você está caminhando, porque você está cheia do Espírito Santo, consagrada para Deus. Você tem o princípio e os valores, você não ficar falando palavrão, né? Exatamente. Você não é murmuradora, não é queixosa. Posso ouvir amém? Aleluia. Você é como Esther. Eu falo Posso ouvir um amém? Eu falo assim e eu fico até assim, ó. Até melhorei a minha posição aqui na cadeira. Posso ouvir amém? Porque brilhar na passarela da vida é uma mulher cheia do Espírito Santo, de pé, com a sua excelência. Posso ouvir amém? Sabendo quem nós somos. Somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres empoderadas, mulheres que têm a palavra, mulher que tem a espada do Espírito, e a mulher que vai para cima. Então Esther, ela entrou na sala, amém, aleluia, se perecer, pereci, eu tô indo. O negócio é o seguinte, cheguei. Cadê a mulherada que fala assim, cheguei? Tem que causar no arraial do inferno. Cheguei para causar. E ela chegou para causar um impacto, só que com brilho. Amém, aleluia, não assim, céus, ó vida. Ai, meu Deus, e agora? Essa palavra, tem misericórdia de mim. Não dá. Em nome de Jesus, não, Senhor, estou aqui, aleluia, eita, calareba. Tem algo nisso também, bispa, muito forte, que Esther não se deixou ser influenciada, mas ela influenciava. Meu Deus, né? uma voz poderosa. Então ela não se contentava com as situações, Sim. mas sim ela via como ela poderia superar aquelas situações. Meu Deus, como ela poderia passar por sim. cima. E tem algo que a senhora falou que eu achei muito forte. Ouvir, sentir e ver pelo Espírito de Deus. É isso? Né? E falando nisso, eu queria perguntar para a senhora como ter essa sensibilidade, como buscar essa sensibilidade, essa disciplina para buscar a Deus, buscar ter intimidade com Ele, como nós podemos fazer mulheres, em meio a essa vida tão corrida, a gente ter essa disciplina, o que nós podemos fazer para buscar isso mais? Bom, o que eu posso dizer aqui é uma continuidade, é um passo de cada vez. Por exemplo, nós temos que tomar banho todos os dias, temos que nos alimentar todos os dias, temos que dormir, né, todos os dias. Então é uma questão que você se coloca numa disciplina em você ter aquele momento com Deus. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero, por exemplo, ter o poder da palavra, eu preciso me disciplinar para ler a palavra. Então nós estamos na igreja fazendo uma leitura dinâmica. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu me coloquei. E é aquilo, quando a gente fala, a gente tem que fazer. Quando a gente está ensinando para que as pessoas façam, a gente tem que fazer. Então, eu me apliquei a fazer. Então, qual que é a minha disciplina? Eu preciso ter o meu tempo com Deus para ler a palavra. Então, no meio de tantas coisas que você tem que realizar e fazer, usa do benefício da disciplina. Ser uma mulher que eu vou fazer, eu vou entrar no secreto de Deus agora. Eu tenho esses 15 minutos, mas é 15 minutos com excelência. Eu vou estar na presença de Deus, eu vou orar, vou buscar a sua face. Entrar com propósitos. Sim. Será que a gente só faz propósitos com Deus quando é comissionado pela igreja? Ou a gente pode fazer propósitos com Deus quando há uma necessidade, uma sede de buscar?
né? Nós precisamos ter sede de buscar a presença do Altíssimo. Então, amém, você entra em propósitos, faça 7 dias em um propósito de oração para algo da sua vida, amém? Não permita que vai entrar numa zona de conforto. Eu sou muito assim, eu nunca entro numa zona de conforto, para mim não tem isso. Entendeu? Não é que eu sempre estou alerta, mas o meu espírito é dinamizado. Então o apóstolo Sérgio até falou uma vez para mim, Bispa Márcia Guaicuru, uma vez lá no Largo São José do Maranhão, há um espírito de inquietação espiritual na sua vida, que o espírito desperta você para algo, não um espírito de inquietação para o mal. Ele até na verdade tinha algumas pessoas em volta e até ele sinalizou, olha, esse daqui tá uma inquietação que é do mal, que precisa... Foi bem engraçado nesse dia. Mas aí ele estava falando, entendeu? Há algo dentro de você que te impulsiona, mas é isso, é você buscar essa disciplina. Deus, ele quer nos ouvir. Aquele texto que fala que antes mesmo de nós clamarmos, ele já nos ouve. Eu não posso entrar só numa condição, Deus já sabe. Eu preciso buscar. Então, como que é o seu dia a dia? Meu Deus. Como que é a sua busca? Como que é a sua intimidade com Deus? Qual é o seu tempo com Deus, no geral? Como é o seu tempo com Deus? Você acorda e dá bom dia ao Espírito Santo? Porque eu já acordo, bom dia, Espírito Santo. Fico lá pelo menos alguns minutinhos só na cama, lá na banaia, atende canta. Amém, Senhor, vou levantar, glória a Deus. Vou me levantar e já vou lá pro banheiro, me arrumar. E sabe como eu faço? É o meu jeito. Eu gosto de ir, me arrumar, porque eu me arrumo pra Deus, arrumo pra minha pessoa, pro meu marido. Ô, Glória. Então, já vou me arrumando. Peguem a dica, ó. Olha aqui, ó. E ela arrumando. sempre bem arrumada, ó. Sempre aqui, ó, com brinco, Eu com a gosto. make. Olha aí, Gosto. ó. Com perfume. Gosto. O marido tá aqui pra atestar que é verdade. Gosto. Olha aí, tá até perfumada É. em casa. Então, independente eu já entro, vou debaixo dessa unção, entendeu? Eu criei isso dentro de mim e eu me sinto bem. Então, da mesma forma, você precisa encontrar esse seu tempo com Deus, esse momento dessa intimidade. Eu gosto muito de orar de madrugada, aí o Jorge fica me puxando um pouco, eu preciso dormir, né? Mas eu gosto de buscar na madrugada. Teve um momento de ficar, sei lá, da meia-noite até as 3 horas da manhã, você não vê a hora passar e voa, entendeu? Mas qual é o seu tempo? Quanto você está disposto a isso? Disposta? Quanto você se permite ter essa oportunidade para que o Espírito Santo de Deus venha realizar essa experiência na sua vida? Sim, Mas- Perdão, Bia. Tem algo que o AP sempre fala, é pouca entrega, pouco poder. Muita entrega, muito poder. É verdade. Então, eu acho que é tudo a ver com isso, né? Sim. O quanto nós queremos receber, né? Meu Deus. Nós queremos receber muito ou pouco. Qual tá o nosso nível de intimidade? E isso, amados, não é só pra vocês não, mas isso é pra gente também aqui. Sim. Quanto mais eu quero receber, quanto mais eu quero receber do Senhor, assim como a bispa falou aqui, eu até anotei a frase porque eu achei tão forte. Deus vai cumprir o profético dele na minha vida. Meu Deus. Se você realmente quer que Deus cumpra o profético dele na sua vida, o quanto você está disposta a se disponibilizar para Pois ele é. também. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que me marcou, que é: se você abre 100%, Deus entra 100%. Não é? Se você vai pela metade, Deus vai até onde você É abriu verdade. para ele fazer. Mas o que eu queria falar com a bispa, porque eu pensei, falei, nossa, que forte, né? A senhora falou que nasceu ali no meio daqueles mistérios acontecendo. É verdade. Aonde a senhora entrou naquele ambiente, mesmo como a senhora não, É. assim, falando em línguas, ou não estando ali, a senhora primeiro recebeu, Aquele ambiente. Tava absorvendo, absorveu o Isso. ambiente. Então, a senhora falando assim, eu queria fazer uma pergunta. A senhora, quanto mais eu ando em ambientes, mais eu absorvo, certo? Então, quanto mais eu quero, a senhora concorda que quanto mais eu quero, mais eu tenho que andar com mulheres. Se eu quero ser uma mulher cheia de Deus, Sem mais eu dúvida. preciso estar num ambiente de mulheres cheias de Deus. Com certeza. Com certeza faz toda a diferença você andar com quem tem unção. Porque, como diz o nosso AP, uns são, outros não. Então, amém? Se você andar com pessoas contendiosas, amém? Você vai se tornar uma pessoa que, de repente, está debaixo de uma influência do mal. Amém? Você vai andar com pessoas pessimistas, pessoas, na verdade, tristes, oprimidas. A unção de Deus está sobre a sua vida para você causar um impacto, para você ser um poder de influência.
Então é você quem vai transmitir algo e não vai se permitir ser afetada. Amém? Então por isso que é muito importante você, qual o rol de amigos, né, o círculo de amizade que nós temos, faz toda a diferença. Tem uma outra experiência que agora vem à memória, né, aqui, nessa ambiência, né, nesse sentido, amém, onde eu cresci, exemplo, mais uma vez a pastora Benji, tenho grandes experiências com ela na minha vida, né, que ela marcou muitas coisas na minha vida, né, nesse período de crescimento espiritual. Isso me faz lembrar, olha só, fecha a porta do teu quarto e vai orar. Existe hoje em dia muitas pessoas passando por determinadas privações e situações, ok. Mas como você busca de Deus num momento tão adverso como esse? Eu aprendi da seguinte forma, é melhor você falar com Deus, que tem todo o poder, do que você ficar mirando o alvo. Aquele tem, ele pode me ajudar. Aquele tem, não sei o quê. Aquele lá, vou mandar um WhatsApp para ele, porque aquele... Não, entendeu? Eu aprendi diferente, eu aprendi num nível de dependência de Deus. Então, ou seja, um fato da história da nossa vida é que quando a gente abria a geladeira de casa, eu tinha acho que uns 13 anos de idade aproximadamente, abria a geladeira, tinha água, cebola, e tinha lá acho que alguma coisinha, mas literalmente vazia. E a minha mãe era diarista e ela vendia alguns produtos e aquele período ela estava travada de coluna, então ela não conseguia trabalhar, então não tinha os rendimentos, então era só mesmo ela o recurso. E aí eu lembro claramente que ela entrou no banheiro e ficou um tempo ali. Morávamos em Carapicuíba nessa época. E aí ela ficou e não saía. Quando ela saiu, não tinha óculos escuro, né, gente? Porque hoje até tem esse daí, né? Mas né, o olho dela tava saltando, grande, gigante, amém, de choro. E com isso, ela simplesmente, bem arrumada, bem vestida, entendeu? Ela ficou quieta, tranquila ali. Aí toca a campainha, chegou um monte de gente em casa. Quando esse monte de gente chega em casa, ela pega e diz assim, filha, coloca água no fogo. Vamos fazer um café para as visitas. Ué, mas você sabe que não tem nada, entendeu? Que não tem o alimento, que não tem o pó, que não tinha o açúcar. E a adolescente fica, né, com a cabeça assim, né? Mas mãe, filha, é da pá, né? Põe a água. Tá bom, vamos colocar a água. Tá bom. E aí, conversando, parecia que nada estava acontecendo, né? Normal. Falando com as pessoas para orar e a água secando. Aí, ó, coisa de adolescente. Mãe, a água tá secando. Deixa a água no fogo, filha. E aí, de repente, eu gosto desse de repente. Hoje, o de repente de Deus chega sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, larabaxanderecai. E aquele de repente, a campainha toca. E aí uma pessoa muito constrangida, ela disse assim, na época as pessoas a conheciam como Irmã Benedita. Irmã Benedita, ela está? Sim, ela está. Mãe, chegou alguém aqui. Aí ela chega, pois não. Senhora, me desculpa, me perdoa, porque eu sei que a senhora não precisa, mas o Espírito Santo falou, eu estava no mercado, o Espírito Santo falou, olha, entra nesse corredor, porque você vai colocar isso para minha filha. Ela chama-se Benedita e ela mora em tal lugar. Você vai colocar aqui, e vai colocar aqui, e vai colocar aqui. Mas como assim? Se coloca. E aí veio uma cesta cheia, entendeu? E aí, de repente, de Deus chegou. Entende? Então, Jesus não chega atrasado. E ali, então, minha mãe não perdeu a classe. E ela, muito obrigada, que Deus abençoe. Meu Deus, que escola! Meu Deus. Mas, gente, ela não ficou tanto tempo no banheiro, orando, clamando, não falou pra ninguém, não reclamou, etc, tal, saiu, me colocou pra colocar água, aí depois no final, agora faz o café, Márcia, aí eu, amém. É um prazer, né? Com certeza. Gente, Que então, emocionante, bispa. Que isso lindo. é depender do Espírito Santo. Mas hoje nós, como mulheres, muitas vezes, quando falta algo, já entra em uma crise e um surto. Então, em nome de depender do Espírito Santo, é viver grandes emoções. Grava isso.
Depender do Espírito Santo é viver grandes emoções. E eu falo, tô sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Laraba Shoriandere canta Larabanai. Ela falou, a Bia falou sobre o profético, né? A Pamela, acredito que foi, falou sobre Deus vai cumprir o profético. Mas que profético é esse que você não consegue ver e ter visão do Espírito? Porque quando nós falamos que Deus vai cumprir o profético, você tem a certeza do que Ele vai fazer. Então o que Ele vai fazer? Ele vai abrir a porta X. Ele vai, na verdade, fazer a salvação, trazer a salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai fazer algo. Essa enfermidade é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí você vai. Deus cumpre o profético. Deus do Aleluia. céu. Posso ouvir um amém? Aleluia. Amém. São experiências que cada um de nós precisamos ter a nível de liberação da palavra de Deus. Amém nesse sentido. Amém, aleluia. Recentemente, amém, 2 vezes, na verdade, o Senhor colocou esse grande mover do Espírito, amém, nesse sentido de trazer esse extraordinário na nossa vida. A minha filha ficou desempregada 2 vezes. A primeira vez que ela ficou, gente, a primeira vez assim, né, a primeiro episódio do trabalho, ficou desempregada, o Senhor colocou ela numa grande empresa multinacional apenas como uma, como ele fala o nome, contratada. 9 meses, contrato encerra, da linha, vai embora. E aí, na pandemia naquela época, e aí, Senhor, mãe, o negócio é o seguinte, só falta 1 mês. Se não me contratar, não vai acontecer nada, então vou ter que ser, não posso nunca mais voltar nessa empresa. Filha, vamos orar. Eu falei assim, você crê que Deus pode fazer? Amém? Você crê? Mas o negócio é assim, você tem que orar. Larga de ser carneirona. Vai orar, vai buscar, vai jejuar. Olha, vocês veem, né? Com a Bispa Márcia não é ovelhinha, é carneirona. Então, você vai buscar a presença de Deus. Vamos entrar no propósito, porque não basta eu orar, não. Você tem que orar. E aí, entramos dentro de um propósito. Me mostra aqui, olha, a clareza do que você quer, tá bom? Mostra aqui pra mim onde você tá e aonde você quer chegar. Onde você tá aqui e quem são os seus superiores. Ninguém te conhece, não. Ninguém te conhece. A fala correta é, você está aqui e aqui, ninguém te conhece. Ok. Tá bom, então você crê que o Senhor vai soprar o seu nome agora e vai acontecer um grande mover do Espírito? Eu creio, em nome de Jesus, eu creio. Mas você vai orar. Entra no jejum aí. Correto. Gente, 30 dias. Quantos dias eu falei? 30 dias. Deus moveu uma atmosfera espiritual, mas a minha oração era, sopra o nome dela agora. Ela me deu aqui, né, o organograma que fala, sopra o nome dela agora. Tá aqui, Senhor, vai ter que subir. Sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Isso é ousadia do Espírito. Meu Amém. Deus do Aleluia. céu. Foco, sobe o nível, Senhor. Aqui ninguém tá sabendo quem ela é. Senhor, faz com que as pessoas tenham necessidade de que ela esteja nesse lugar, que ela seja contratada. Meu Deus, em nome de Jesus. E aí o que acontece, gente? Antes de completar, na última cara do gol, os 30 dias, tava todo mundo sabendo quem ela era. Ô, glória! Aleluia! Uhul, glória a Deus! Glória a Deus! Precisamos contratar essa menina. Ela não pode ir embora, tem que ficar, tem que acontecer. Aleluia. Não tinha bancada, acho que ela chama banca, acho que é a cadeira. Não tinha cadeira para ela, abrir uma cadeira, abrir um piso salarial, os benefícios para ela dentro de uma maneira sobrenatural. Deus vai cumprir o profético quando você tem a visão do que você quer. Meu Aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Deus. A segunda fase, para encerrar aqui, a segunda fase dessa minha parte aqui, desse testemunho, a segunda fase, aí ficou desempregada, saiu, né, porque esqueceu de Deus, aí não sei o que, lá, e Deus fez um manto, e vai trabalhar de Deus, deixa Deus trabalhar, ok. E aí, de repente, eu gosto dessa palavra de repente, né, meu Deus do céu, eu falei assim, Senhor, não aguento mais, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor possa fazer, meu Deus, em nome de Jesus, aquelas coisas doideiras, tem que ser louco, loucura de Deus. Você vai ficar, não. Aí, de repente, gente, eu falei assim, Pai, eu creio, eu confio que o nome dela vai ser soprado em alguma empresa. Não tinha ainda. Não tinha mais, ninguém estava chamando a pessoa dela. Vai chamar, Deus, eu creio. E nós estávamos sentados na reunião da nossa casa, que a gente faz de segunda-feira. E aí, vindo um culto bombando na unção. E eu falei assim, hoje vai ser, o Espírito Santo de Deus falou no meu Espírito, hoje vai ser diferente, Márcia. Eu falei assim, tá todo mundo na sala, tava assando lá um negócio, tá todo mundo na sala. E são experiências, tá, gente? Para que vocês possam fazer, realizar, sei lá, deixa Deus usar a sua vida. Então, é ousadia do Espírito, amém? E aí, estavam na sala, nunca vou esquecer essa experiência, porque é Pentecoste dentro da nossa casa. Olha que forte isso, na nossa casa.
Aí tá todo mundo sentado, um meio morcochô, outro não sei o que, lá, pensando que fosse a mesma reunião, etc, tal. Aí eu falei assim, o negócio é o seguinte, vamos ler a palavra aqui, ó. Deus vai cumprir o profético na sua vida, vai acontecer. O que vai acontecer na sua vida aí? Fala pra mim que eu quero ouvir. Quero ouvir. Vai acontecer. Oh, desse jeito vai acontecer? Que isso? Fala melhor aí que eu quero ouvir. O que vai acontecer? Não, vai cumprir. Você crê nessa porta vai ser aberta? Não, eu creio. Você crê mesmo? Creio. Aí você também. Você crê também? Você crê? E tu? Aí, né? Crê? Falei assim, então vamos ser cheios do Espírito Santo. Aí eu perguntei, você ora em línguas? Não, ora em línguas. Você ora em línguas? Eu oro em línguas. Você ora em línguas? Ele, é meu genro. Não sei o quê. Hoje, ser renovado hoje do Espírito de Deus. Levantei na minha sala, porque era romper. Sim. Levantei na minha sala e fiz o negócio seguinte, fica de pé agora. Vamos começar a orar e falar com o Espírito Santo de Deus. Oramos um pouquinho, aí dobra o joelho para pedir perdão. Peça perdão ao Senhor, santidade. Confessa seus pecados, palavras, entendeu nesse sentido. E aí veio um romper de Deus. Quando depois levantou e a gente impôs as mãos, estava todo mundo falando em línguas estranhas, não parava mais. Glória a Deus. Entendeu? E o mover do Espírito Santo desceu naquela sala, naquele ambiente. Aí o Espírito de Deus falou assim, dá 7 voltas no meu quarteirão. Quanto que é? Quantos metros é, amor? Acho que é 30 minutos. 30 minutos no meu quarteirão. Dá 7 voltas. Só que não é uma volta só, uma vez por dia. 7 voltas no mesmo dia. Mas mãe, eu vou dar. Se você não quiser ir, eu vou. Porque é pra romper aqui agora. Essas doideiras. E aí, de repente, é 7 voltas. Mas o tempo vai chover. Olha isso. Ai, gente, meu Deus. Vai olhar, vai pegar o celular pra mostrar, pra ver que vai chover. Eu falei assim, com chuva, sem chuva, eu vou dar 7 voltas. Porque o senhor tá falando pra eu dar, eu vou dar. Esse vai cair, vai romper aqui agora. E, gente, chegou no dia seguinte, chovendo pra caramba. Pergunta pra mim se eu fui dar as voltas, gente. Pergunta. Meu Deus. Ai, fui dar 7 voltas. Deu? Foi. Fui dar 7 voltas. Aí o que eu fiz? Tem um grupo da família. Primeira volta, tô lá. Laraba, 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 laraba. E eu fui com um guarda-chuva verde. Sabe aquele guarda-chuva verde? Aí é cheio de prédios, né? Porque Faria Lima, Juscelino Kubitschek, né? Enfim. Aí tô dando aquelas voltas lá. E aqui os porteiros, né? Os seguranças, né? Falei assim, onde que essa mulher vai? Com essa chuva? Chuva mesmo. Fiquei molhada, entendeu? E a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, a quarta volta, a quinta volta, aí dói aqui, a quinta volta, a sexta volta. E eu falei, Senhor, eu mandei uma mensagem, Débora, esqueceu, você não vai descer? Não, mãe, tô descendo, você tem 5 minutos pra descer aqui agora, que é a última volta. Tô descendo, rapidez. Aí ela desceu, amém, me encontramos com ela ali, vamos dar 7 voltas. Agora se segura aqui comigo que você vai me ajudar. E ora em línguas estranhas. E laraba, xereca, laraba, laraba, e vai orando em línguas e eu vou declarando a palavra. Foi um grande mover, naquele dia rompeu. Amém. Naquele dia, lareba shoi ante calarabanai otende canta. Não tinha entrevista, o senhor marcou a entrevista. Rabanai otende canta, larabanai show, era para falar com o gestor só na sexta, antecipou. Larebanai otende canta, e naquela semana ela foi contratada. Aleluia. E como se não bastasse, preste atenção, Deus vai cumprir o profético quando eu tenho visão. Visão do que eu quero alcançar. Amém, aleluia. Débora, onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar no raio daqui onde eu estou morando, porque eu moro num lugar muito que me favorece aqui. Faria Lima, Juscelino, etc, tal, você quer morar? Coloca aqui. Eu quero morar próximo da trabalhar próximo da minha casa. Entendeu? Em nome de Jesus. E aí, onde é que ela está trabalhando? Próximo da casa dela. Vai a pé. 10 minutos. Gente, meu Deus do céu. Aleluia. Um ambiente maravilhoso que Deus preparou assim, ó. Mas não é que a gente está falando? Nossa. Sobre pessoa de Esther, santidade, amém, princípios e valores, a obediência ao Senhor, amém, nesse sentido, amém, e vai, intimidade com Deus. E uma posição que só é gerada através do Espírito Santo. Não é? Essa ousadia só é gerada através do Espírito Santo, Então, vai ficar aí, você ora por mim, ó céus, ó vida. Não dá. Aí, nós somos uma igreja de oração, mas nós ensinamos a orar, a buscar,
E esse é um tempo profético, é um tempo de Pentecoste, é um tempo de unção, é tempo da manifestação do poder de Deus, é tempo de mulheres cheias do Espírito Santo, é mulheres para romper, é mulheres que fala aqui agora, acontece amanhã já, Larabanai canta, porque nós estamos debaixo de uma palavra apostólica poderosa. Onde você tá, Posso ouvir amém? Não, é romper debaixo da unção. Posso ouvir amém? Aleluia. Então, você que está aqui aí no Zoom, receba de Deus agora essa unção pelo Espírito de Deus, o Espírito de ousadia. Posso ouvir amém? Aleluia. Amém. E eu tava conversando, até me emocionei com o Espírito Santo na hora, o Espírito Santo acendeu, eu falei, meu Deus, calma. O Espírito Santo acendeu porque eu tava conversando justamente hoje sobre isso, sobre Deus fazer no finalzinho do segundo tempo, mas que ele não perde o poder de fazer. O mesmo Deus que abre o mar, ele também te coloca na terra prometida. Deus, ele não deixou de ser Deus, talvez você tenha mudado, mas o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. E é muito bom a senhora falar isso, Bispo, as suas experiências, porque vai sendo gerado em nós uma sede, uma vontade de querer viver isso. Gente, olha que tremendo! Ela era uma menina, uma jovem, tava ali com a água. Ela em si não cria, mas a mãe dela cria por elas. E aquilo ali fez com que movimentasse a filha dela. Vocês estão entendendo isso? A sua fé. Mas tudo isso é gerado aonde? É gerado no secreto, é gerado no seu íntimo, é gerado você e o Espírito Santo. Ai, Bispo, eu me empolgo quando a gente começa a falar. E olha como o Senhor realmente, ele conhece todos os nossos dias. Não foi à toa que o Espírito Santo colocou, o Senhor colocou a Benê, né, como a sua mãe. Justamente porque ele entendia que a senhora seria essa mulher com essa inquietação santa e que essas experiências, futuro, exatamente, fariam toda a diferença para o seu chamado, né? E nesse sentido, Bispa, aqui tem muitas mulheres, né? E eu creio que muitas mulheres também com ministério. E a senhora é um exemplo de uma mulher, uma líder, né? Uma líder feminina. E eu queria perguntar para a senhora também, que a senhora compartilhasse essa experiência de pastora, de líder, de bispa, né? E como é importante ter essa figura feminina, né? Essa figura feminina ministrando a palavra, que muitas vezes a gente se sente intimidada, né? Pelos homens, pelas figuras masculinas. E eu quero que a senhora compartilhe também a importância de ter as mulheres também compartilhando a palavra e ministrando. Que sim, gente, tem ministério para nós. Sim, há um ministério para você. Há um lugar para você. O Espírito Santo quer você ministrando, você falando, você profetizando. Então não se acanhe. Eu queria que a Bispa compartilhasse essa importância. Amém. Dentro disso me faz lembrar que eu nunca fui de estar anteriormente, de estar à frente, ministerialmente falando. Sou de uma família onde a minha família são pastores, tem muitos pastores, tem muitos levitas, então eu sempre fugia muito do pastorado. Mas aí Deus me chamou e respondendo a isso, mas eu tinha um espírito de timidez muito grande. Então você que de repente está aqui, está dizendo assim, isso não é para mim, eu não sei nem falar, etc. tal. Você está falando com uma pessoa que, conforme pegava o microfone fazia assim, teve épocas atrás que chegou até a cair, né? Entendeu? Então, não coloque limitações, porque Deus ele vai trabalhando, amém? Porque existe a unção de Deus que nos capacita, e eu falo que ela nos habilita, ela nos capacita e ela nos faz fazer a diferença. Basta você seguir. Então, nem sempre eu fui assim, desse jeito. Eu passei também por um processo como mulher, como mãe, entendeu? Então, responder ao chamado é responder um passo de cada vez. E ali o Senhor vai conseguindo confiar a você coisas grandes. Amém? De repente as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, é uma leoa, etc. tal, tá aqui assim, nossa, quando é que eu vou ser assim dessa forma? Quando é que eu vou ser uma bispa Vera? Amém? Somos únicos. Amém? Então você é única no Senhor Jesus. Amém? Então o Senhor quer trabalhar com você. Amém? Transformar as áreas da sua vida. Amém? Como me transformou, tirou a timidez, tirou os bloqueios, as barreiras. Amém? Foi potencializando a minha maneira de falar, o meu jeito de agir, porque eu fugia. Para mim, eu não precisava pregar.
Eu não gostava de estar à frente, para mim nos bastidores. Isso me faz lembrar, até mesmo lá no Abala São Paulo, Mulheres em Comunhão, eu amava ficar nos bastidores. Uma das coisas que eu nunca sentava era estar assim, né, sentada ali naquelas cadeiras, não tinha prazer de sentar especificamente, porque eu tinha mais prazer de estar com o povo, né, ali, entendeu? Mas o Senhor foi trabalhando, porque Ele precisava eu ser mudada para chegar até onde Ele quer que eu tivesse que chegar. Então, é vencer os medos, é depender do Espírito Santo. Que palavra que eu posso dizer para você? Somos chamados, chamadas, somos escolhidas, amém? Apenas se entregue, acredite. Eu recebi uma palavra profética muitos anos atrás, amém? Sentada num sofá, numa casa, amém? Quando minha mãe estava muito enferma e muito doente, numa época atrás, ainda nem conhecia o Jorge ainda, eu estava num período muito rebelde, mas olha como Deus fala, tenho algo grande a realizar na sua vida. Ali eu vi naquele cenário a manifestação do poder de cura, o Senhor trocando o coração da minha mãe, vi, amém, glória a Deus. Mas ali também o profeta foi usado para dizer assim, falou assim, olha, você é escolhida desde o ventre da sua mãe, eu te chamei, e ainda falou, para as nações, mas eu não tinha uma ideia do que significava nações naquela época, entendeu? E foi assim, tu vê ela como eu a uso, tanto como eu a uso, vou te usar. Mas eu estava encardida naquela época, mas o profético veio. E dentro disso, o Senhor foi limpando, foi moldando, amém? Ele foi trabalhando, foi curando, foi libertando. Gente, é um processo. E para estar aqui, eu digo para você, confia no poder do Espírito Santo. Amém? Hoje o chamado das mulheres é muito importante na sociedade. Mulheres curadas, mulheres transformadas, para ser uma voz. Eu falo que nós temos um grande poder de influenciar para sermos uma voz. São 3 classificações de voz que eu coloco como igreja, mas voltado para as mulheres. Nós temos um poder de persuadir, um poder de influenciar, um poder, sabe, de conquistar. Está em nós essa essência, quando nós somos canalizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa voz é uma voz de autoridade, mulheres que têm essa voz de autoridade, para liberar no mundo espiritual e as coisas acontecerem. Amém? A palavra de Deus através dos seus lábios, uma voz que ela é profética, porque mulheres, elas, se falar sobre gerar, amém? A mulher que já teve filhos entende o que a gente fala. Você vai lá e vai gerando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você, na verdade, vai se transformando, o nariz cresce, o pé incha, entendeu? E vai acontecendo algumas coisas no decorrer dessa gestação. Amém? Então, o profético faz com que nós venhamos a gerar. Então, a mulher, ela tem um grande poder para liberar o profético no mundo espiritual. Amém? E o apostólico, que é uma voz de governo, uma voz de domínio. Você pode perceber isso que Eva, né? Através de uma influência maligna, ela usou dessa voz para influenciar Adão. Entendeu? Imagine só uma mulher cheia do poder do Espírito Santo, como que ela não vai causar no seu lar? Como que ela não vai transformar o seu lar? Às vezes a gente fala assim, né? A gente ora para casamento, mas de repente a mulher ora tanto para relacionamento, mas não se comporta em relação a estar dentro do relacionamento, entende? Então eu tô orando, Senhor salva, Senhor cura, Senhor liberta, se isso quer, mas de repente ela fala, reclama, xinga, entendeu? Não tá contente. Então, quando é uma voz profética, você tá vendo que a situação ela está daquela forma, de uma forma humana e natural, mas a mulher que está no processo dentro de um trabalhar de Deus, que está no nível dessa intimidade, buscando do Senhor, ela tem a visão que é diferente daquilo que vai alcançar. Posso vir, amém? Então, estar aqui hoje, Bispa Márcia Guaicuru, nesse sentido, eu falo que Deus ele tem só me dado da sua graça. Eu falo assim, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser, amém? Eu e meu marido estamos disponíveis para aquilo que o Senhor queira, amém? Desprendidos, na verdade, mas, sobretudo, é confiar no Senhor. O Senhor me deu uma visão quando eu estava na Bahia. Meu marido saiu lá juntamente com o pastor Wagner, que nós estávamos junto com ele lá na Bahia, amém? E ali eu falei, Senhor, eu creio, amém? Eu não estou só eu indo, mas eu creio também que a minha família vem junto, amém? Ali eu tive uma visão panorâmica,
Por isso que eu falo no profético, essa visão profética, essa voz profética. E o Senhor falou, veja o seu futuro da sua família, veja. Então eu vi os meus filhos, eu vi os meus netos, e essa visão é muito ampla, muito poderosa. Então você tem que ter essa visão através do Espírito. Então ser hoje, tá? Exercer o ministério não é pesado, é leve. Basta você se abrir. Lembra da palavra oportunidade. Permita-se. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Atue no ministério. Seja, na verdade, uma pessoa que serve como obreira. Se coloque à disposição. Amém? Até para colocar um copo ali, ó, que seja. Possa vir, amém, ali para servir o ministro. Para limpar ali alguma coisa. Amém? Servir. Amém? Mas com alegria. E quem vai te colocar é o Senhor. Amém? Eu e meu marido há 22 anos, né? 22 anos no Ministério ICP. Amém. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Porque desde o momento que entramos no Ministério ICP, amém, a nossa vida tem sido transformada pelo poder de Deus. Mas isso é você ter uma visão do lugar onde o Senhor te colocou. Amém? Uma certeza de você estar enraizada no poder da palavra de Deus, no lugar, sabe, centrada nesse sentido. Amém? Muitos ventos sopraram de inúmeras formas, as bases, entendeu? Mas quando você tem um propósito com Deus e quando o Senhor fala, é para ficar, é neste lugar que eu te quero que você esteja, é convicção. Amém? Nós não somos abalados por nada. Então você é uma ovelha, de repente você está aqui, amém, querendo aspirar ao ministério. Amém? Tenha fidelidade e lealdade, porque o Senhor quem vai te honrar. As marcas ministeriais de um líder marcados por fidelidade e lealdade, amém, no lugar onde ele está, porque nós não vemos aquilo que o homem faz, mas aquilo que Deus faz, e o Senhor vai usar alguém para reconhecer isso. Posso ouvir amém? Então eu sou muito grata a Deus pela vida do meu apóstolo Sérgio, da minha bispa Vera, amém, por toda essa jornada, por tudo aquilo quanto eles têm confiado em nossas mãos, estar no ministério. Posso ouvir amém? Mas tudo isso é uma entrega. Lembra de Esther? Ela se entregou. Quando você se entrega plenamente para Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, aleluia. Aí as demais coisas, como diz Mateus 6:33, serão acrescentadas. Eu te encorajo. A partir de hoje, você que está ouvindo aqui essa live, a ser uma mulher de ação, de atitude, uma mulher que serve ao Senhor, uma mulher que seja fiel, firme na presença de Deus e no lugar onde você está, você amar o lugar onde você está, você reconhecer a unção que é liberada sobre a sua vida. Porque ventos sopram de todos os lados, mas aquele que está no Senhor fica firme. A palavra que eu libero para a sua vida hoje é essa. Fique firme, porque é o Senhor quem te coloca em lugares altos. Em nome do Senhor Jesus. Posso vir amém, aleluia? A nossa irmã Neide, receba essa unção de Deus. Receba a paz no seu espírito. Amém? Receba esse desprendimento do Senhor. Eu não sei se você ora em línguas ou não. Amém? Aleluia. Mas o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida. E hoje há um espírito do embelezamento do Senhor sobre a sua vida. Posso vir, amém? O embelezar do Espírito de Deus na sua vida. Porque há oportunidade para você sim. Posso vir, amém? Aleluia. O Senhor é aquele que sara. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que levanta. Posso ouvir amém, aleluia? E diz o texto de Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Receba esta unção do Espírito Santo de Deus. O Senhor toca hoje a sua vida, e onde você está, o poder do Espírito Santo operante nas áreas da sua vida. Eu declaro agora que todo o seu organismo
organismo, seu corpo entre em linha com a palavra de Deus, desde a planta dos pés até o fio de cabelo. Receba de Deus agora esse toque, porque há uma sessão de embelezamento sobre a tua vida. Não limite o poder do Espírito Santo em você. Não diga, Senhor, não sei nem falar direito, assim, as palavras, as colocações. Eu vejo tantas pessoas falando tantas coisas tão maravilhosas, mas o Senhor quer do seu jeitinho. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida. Dentro da sua casa, abre a boca com a sabedoria. Abre a boca, libera o profético. Rabachorianda larebanaya tiandecanta. A estrutura na sua casa está sendo tocada agora, em nome do Senhor Jesus, amém? Ali receba essa palavra, porque a unção, ela despedaça o jugo, quebra a malignidade, destrói a fortaleza. Receba dessa unção, receba o rejuvenescimento do Senhor para realizar grandes coisas. Receba saúde, vitalidade, longevidade, pelo poder do Espírito de Deus. E aí diga, eis-me aqui, Senhor, eu vou, já estou indo, Espírito Santo. Receba de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, Uau, aleluia. é Que isso palavra. É isso aí. Muito forte. Que lindo testemunho, viu, Bispa? Ai, Glória a Deus. Eu glorifico a Jesus pela oportunidade, amém? Quem eu era, literalmente falando, quem eu sou hoje pelo Espírito de Deus, essa transformação, tanto espírito suicida, né, morte, frustração, e hoje consegui vencer tantas coisas, e a gente vai vencendo, né? Amém. Porque estamos em obras, glória Amém, a Deus, mas até amém. aqui nos ajudou o Senhor. Meu amém. E eu quero dar uma fofoca gospel aqui, amados, porque o nosso AP, sempre que ele fala sobre a Bispa Márcia, ele cita ela como uma mulher muito disciplinada, né? Uma mulher que sabe o que quer. E toda vez que ele fala algo sobre a senhora, ele sempre fala, ela pegava o bloquinho de anotação dela e ela ia e escrevia tudo sobre a ministração, tudo sobre as palavras proféticas. Você tá lá no culto, tá lá escrevendo, meu Deus, eu não posso perder essa palavra, eu tenho que escrever, eu tenho que meditar sobre isso, eu tenho que falar, eu tenho que refletir. Então isso realmente é uma chave. Entender com que as outras pessoas estão ministrando, né? Sim. Então, essa live de hoje, amados, tem Deus. tantas coisas pra gente meditar, refletir, né? Trazer pra nossa vida. Se eu fosse você, eu assistiria de novo. Não é verdade? É verdade. E o que eu acho mais bonito, Pam, Lembrando que está sendo gravado essa live, tivemos problemas técnicos e ela vai ser repostada no YouTube da ICP, amém? Exatamente. Inclusive, eu vou fazer questão de colocar cortes, inclusive corte do testemunho da Benê, que, gente, foi muito emocionante, né? Eu e a Bia, a gente tava aqui, ó, quase assim. A Bia tava tocando A gente tava aqui enxugando as lágrimas aqui, que foi muito emocionante. Amém. É a minha vivência espiritual. Eu acredito muito assim que Deus, ele já estava me preparando e eu não tinha ideia disso, né? Me preparando. Quando eu olho hoje para minha mãe, 84 anos, cabelinhos brancos, a minha maneira como ela expulsava os demônios, a autoridade nas casas que ela acessava. Hoje eu me emociono, porque eu sei que para todas as coisas existe um propósito, né? E o fator da honra também, né? Sempre honrar o pai, honrar a mãe, enfim. Mas ela me ensinou muitas coisas. Então, hoje, essa veia, oração, intercessão, guerra, batalha espiritual, assim, eu tenho muito que honrar mesmo, amém? Mas assim, aquele que vai absorvendo, né? Então, como foi colocado de escrever, eu sempre fui absorvendo, registrando, né? E naquela época não era em papel, mas ficou marcado. Sim. Amém? Um tempo e uma história. Então nós somos marcados por histórias, Sim. né? Então a minha vida é marcada por essas histórias de cura na vida dela, né? Não sei se eu tenho 5 minutos mais, Sim, mas claro. essa é uma das experiências que de repente faz com que você saiba que Deus, ele age de uma maneira incrível, amém? Quando ele quer ir de encontro a alguém, ele assim o faz, amém? Eu vou
consegui falar, né, sem chorar tanto assim, né? Amém? Porque os médicos desenganaram minha mãe quando ela tinha um coração que não estava pulsando plenamente. E tivemos que liberar várias coisas para vários tratamentos médicos, e um deles disse, falei assim, olha, não vai demorar muito, curte a vida, faz o que tem que fazer, porque a qualquer momento a gente não sabe, entendeu? E literalmente num consultório assim. E ela era líder, né, de um ministério na época. E por isso que eu falo que histórias, elas vão e elas vêm, mas assim, volta a realizar novamente. E naquele momento, o interessante é que o Senhor enviou um jovenzinho do Rio de Janeiro. Olha como as reuniões nos lares são poderosos, gente. Os encontros nos lares são poderosos. E aí vai assim, eu vou levar na casa da irmã Benedita e vamos ver como que ela está. E aí chegou esse carioca da Gema mesmo, chegou lá, jovenzinho, sentou ali, e de repente as mulheres começaram a louvar, a cantar e começaram a orar, aquele mover. E eu estava encardida de um outro lado ali, mas era para eu ver a manifestação do poder de Deus. E naquele momento, o profeta liberou uma palavra, tava aquela atmosfera incrível, sabe, aquela unção maravilhosa, né, que eu do outro lado, né, hoje eu entendo. Quando eu estava ali, eu só estava lá no canto, na cozinha, quietinha, escondida, mas eu podia entender que era uma atmosfera espiritual. E ali ele começou a liberar uma palavra, só que a minha mãe, ela caiu no sofá, como se ela estivesse sendo, como é que fala o nome? Estava em outro ambiente, não era aquele, ela estava desacordada, entendeu? Só que nesse desacordar, o Espírito de Deus estava trazendo a ela uma revelação, porque lá ela estava vendo o coração dela, uma bandeja, e o coração dela um escuro e um outro vermelhinho. Ela estava vendo essa bandeja, entendeu? Só que a gente foi saber depois, estou contando um relato aqui agora. Então, ou seja, só que o profeta não sabia daquilo que ela estava vendo e declarou a palavra: eu estou neste lugar e vim aqui porque estou curando a minha ungida. E quando ele falou isso, ele falou e trouxe, amém? O anjo está aqui na frente e está trazendo essa bandeja. Tem dois, e ele falava, tem dois corações. Tem um que é escuro preto, que é o dela, que será removido por esse vermelho aqui, ó, que tá pulsando. E ele movia a mão, né? E de repente a mulherada tava toda lá em pranto, chorando, mas ele com a autoridade, falando a palavra, a profecia, fala assim, agora vai acontecer esse transplantar. E como, e aí naquele momento, quando ele falou essa palavra, o anjo vai tocar nela agora e vai trocar esse coração. Ela pegou e fez assim, ó, vupt. Quando ela levantou, fez assim, entendeu? É como se tivesse alguma coisa acontecido ali, arrancado, tirado, enfim. E depois liberou a palavra, e veio a palavra para mim também. Mas o que mais me marcou é que ali, a sentença que era de morte, concordância, literalmente, amém, aleluia, o profeta falando e ela vendo, e depois ela dizendo o que ela estava vendo, e a partir daquele dia, o coração dela nunca mais fez outros exames, ficou como se fosse uma cicatriz ali, como se tivesse feito uma cirurgia, mas os médicos sempre falam sempre outras coisas, mas enfim, não toma remédio de pressão, a pressão dela é normal, entendeu? Todos os exames cardiológicos. Então, essa história de vida, de oração, amém? Eu lanço a palavra aqui agora, nós somos um poder de influenciar. Você pode influenciar a vida dos vossos filhos, dentro da sua casa, em você elevar o nível da sua fé. Se eu estou contando um relato da minha história aqui, acerca disso, que marcou a minha vida, e verdadeiramente Deus curou, o que Deus possa fazer em você,
quando há esse posicionamento. Então, nós somos um poder de influência, mulheres. Você tem uma história de vida, você não tem uma história de sofrência, de dor, mas você tem uma história de vida, de excelência. Para andar na passarela da vida, tem que andar com essas vestes espirituais. A tua causa, no Yantekalarabanai. Deus ouve o teu clamor e a tua oração, Ribanai Atiandecanta, e Deus vem trazer a resposta. E hoje, nesta tarde, neste dia de hoje, Deus está vendo lá e o teu clamor, o teu posicionamento, e Ele vem trazer a tua resposta. Sinta esse toque do Espírito de Deus. Receba esse toque, porque Deus, Ele faz infinitamente mais. Meu Deus, aleluia. Gente, obrigada. Deus abençoe. Nós que agradecemos. Jesus maravilhoso. É verdade. Glória a Deus. Sinta-se à vontade para voltar quantas vezes quiser. Amém, Bispa? Sou muito Glória grata a Deus. Amém. Por nós Obrigada. podemos aprender com a Senhora. Amém? Amém. Aprender com essas Aleluia. experiências abençoadas, né? Fazer Maravilhosas. essa troca, né? E A que bênção de demonstram Deus. realmente o poder de Deus. Amém? E O principalmente poder. geram essa vontade em nós de viver as mesmas coisas ou até maiores. É verdade, com certeza. Aleluia. E olha, Glória em a todos Deus. esses testemunhos, gente, o que eu posso falar é que realmente o Senhor nunca perde no atributo dar. Não. Não. E Ele sempre dá mais do que a gente espera. Muito mais. Não é Sempre, verdade? Pra glória sempre. de É Deus. verdade. Então, quantas querem a Bispa Márcia novamente aqui? Levantem a mãozinha. Glória a Deus. Glória a Deus, olha lá elas levantando a mão. Com certeza abençoe. a Bispa vai voltar aqui, amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória Que a tem Deus. muito mais testemunhos para nos contar aí, compartilhar com a Amém. gente, que a gente aprende muito, né? E somos Verdade. edificadas. Se a senhora tiver uma palavra para entregar também, fique à vontade. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Glória É a essa Deus, palavra aleluia. mesmo que o Senhor entregou, amém, em nome de Jesus. Mulheres cheias do Espírito Santo, amém, aleluia, creio e confio, amém, Maiara, que grandes coisas o Senhor tem a realizar na vossa vida, na vossa casa, amém, você ter experiências novas com o Espírito Santo de Deus, amém. Sinta esse toque mesmo, amém, e tenha visão do que você queira alcançar, para que a sua oração ela venha a ser focada e direcionada e você não se desgastar. Posso vir, amém, para ser objetiva e direcionada naquilo que você está buscando de Deus. Amém, para isso é ter uma visão clara daquilo que você quer, que o Espírito Santo de Deus venha a realizar na sua vida, nas áreas da sua vida. Amém, porque Ele cumpre com o profético dele. Posso vir, amém? Tem um texto que eu amo por demais, que é o Salmos 23:1, né? Amém, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Do que é que te falta? Nada. Você é suprida em tudo e em todas as coisas. Recebe essa palavra no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Edmara, Glória o que a dizer Deus. da Edmara, lá de Minas, né, Edmara? Amém, aleluia. Eu vejo na pessoa da Edmara uma perseverança, eu vejo, na verdade, amém, aleluia, uma disciplina. Ela tem sede de Deus, sede de buscar do Senhor. Posso vir, amém? Mas o seu está guardado. Amém, Edmara? Glória a Deus. O Senhor visita aí os seus sentimentos, as suas emoções. Amém, aleluia, em nome de Jesus, porque eu creio que a obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la. Amém, aleluia, não se sinta jamais sozinha. Amém, espírito de solidão na tua vida não faz parte. Amém, aleluia, porque o projeto dele na sua vida é para dar certo. Amém, aleluia, então o seu futuro é brilhante no Senhor. Amém, a tua chamada ministerial. Amém, não haverá timidez, mas haverá espírito de ousadia. Receba da parte do poder do Espírito Santo e todo o conhecimento que você tem absorvido,
Amém, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Existe um momento certo e oportuno, o Senhor está te forjando, amém, aleluia, para algo poderoso nesta terra. Amém, os embates muitas vezes são grandes, amém, principalmente na área sentimental, mas o Senhor, na verdade, aqui, olha, Ele blinda você. Amém, uma das coisas que fala sobre princípios nos blinda, e você está buscando em obediência a isso. Receba de Deus, em nome de Jesus. Possa ouvir, amém? E o seu coração é guardado, amém? Essa palavra de Esther, amém? Luz, amém? Alegria, o gozo e a honra. Receba de Deus, porque é para a sua vida também, em nome de Jesus, nessa vida sentimental. Amém? As coisas do passado, passou, é passado. É Deus quem escreve uma nova história sobre a tua vida e com alegria, em nome de Jesus. Amém? Receba no seu espírito, amém? É isso aí. Amém. Eu queria só ler os comentários, por favor, Samuel. Que o pessoal estava comentando e é para edificar a fé da bispa, amém? Sobre essa palavra abençoada. Pessoal, eu vi que a Rosário comentou ali em cima. Tá bem embaixo, pode abaixar bem. Glória a Deus, porque glória por esses testemunhos que edificaram muito. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Isso aí, Rosário, muito, muito bom ouvir esses testemunhos, glória a Deus. Amados, a gente já tá quase terminando, né? A gente se estendeu um pouquinho mais no horário de hoje, porque a gente começou um pouco mais tarde também, né? Nós tivemos um problema técnico aqui por conta da internet, né? Na região, que tá dando umas instabilidades, né? Mas esse vídeo vai estar no YouTube logo mais, amém? Nós gravamos tudo e vamos postar no YouTube para você poder rever quantas vezes você quiser, amém? Amém. E se você puder também, Samuel, colocar o Pix, né, os dados bancários, você tem liberdade para estar devolvendo o seu dízimo, a sua oferta, também entregando uma oferta de amor para esse projeto, esse culto de mulheres em comunhão. Estamos aqui toda quarta-feira, né? Nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Então você tem liberdade, se você quiser estar devolvendo os seus dízimos também, quero te encorajar a devolver uma oferta de amor por esse projeto, amém? E vocês que querem também mais da Bispa, a Bispa também tem live, não é, Bispa? Esse dia apareceu pra mim, a senhora pode falar dessa live. Amém, glória a Deus. Faço live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11 horas, e o tema, ele é oração e ação. E dentro dele, eu vou falando sobre intercessão profética, falando sobre família, ensinando as pessoas a orar, a determinar, enfim, oração e ação. Posso ouvir, amém? Segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Vem. Isso. Qual que é o arroba da Bispa? É @Márcia Guaicuru com Y. Márcia Guaicuru com Y no final. Mil amém. Glória a Deus, meninas. Obrigada, Gente, Foi muito bom, né? Nossa, eu tô aqui, gente, eu tô leve. Eu chorei, eu fiquei rindo igual uma boba aqui. A presença do Espírito Santo tá muito forte ainda. Eu não sei como eu vou voltar pra minha casa, vou voltar ligada, mas eu tenho uma palavra também, rapidinho, antes da gente terminar, pra Neide. Neide, alabaceredecanda, alabacara, alabaxeredecanda, alabacai. Enquanto a bispa começou a ministrar sobre a sua vida, Deus, alabaxeredecai, eu ouvia uma frase, não sei se foi você que disse, alguém disse pra você, que já era tarde, que tá muito tarde, que alabaxeredecanda, alabacai, e o Senhor diz pra você, alabaxeredecanda, alabacai, eu vou fazer uma coisa nova através da sua palavra, quando você falar, quando o Senhor declarar, alabaxeredecanda, alabacai, o Senhor faz algo novo, aralabaxubedecanda, alabacai, a ciclo novo, aralabaxeredecai, porque isso é mentira, foi um jugo, alabaxubedecai, de Satanás sobre a sua vida, e Deus quebra esse jugo sobre você e fala, eu sou Deus, alabaxubedecanda, alabacai, eu sou o Deus do tempo, ereaxeredecanda, alabacai, alabacai, te vejo como uma menina, alabaxeredecai, quando entra na minha presença, e vou te usar, alabaxeredecanda, alabaxubedecai, dentro da sua casa, pode começar a declarar dentro da sua casa, ereaxeredecanda, alabacai, te usarei na rua também, alabaxubedecai, alabaxeredecai, e você, através de você, vou tocar todos os seus,
Arabassubedecai, eu vejo a irmã declarando e falando palavras, Alabassubedecai, entrando no íntimo das pessoas, assim. Alabassubedecando, Alabacai, a irmã orando em línguas, Alabassai, as pessoas sendo tomadas pelo Espírito Santo. É isso que Deus tem pra você, porque você perguntou, Senhor, o que o Senhor tem pra mim? O Senhor fala, eu tenho preparado pra você, você será um canal ainda, um canal de bênçãos, como você já é, mas vou usar mais. Deus derrama uma unção dobrada sobre você hoje. Meu Deus, eu olho pra ela, bispo, eu olho pra ela e eu vejo ela. É um brilho, até, tipo, eu sei que tá com a luz, mas é um outro brilho, é uma outra luz. Deus fala, labaxeira, decanda, labacai, o Espírito Santo, oh meu Deus, o Espírito Santo está em você, está através de você, e eu vejo Deus libertando pessoas através da sua intercessão, oh, labaxeira, decai, Deus está entregando isso pra você hoje, recebe em nome de Jesus. Só mais uma aqui, Ana Aguilar, Ana, abra as tuas mãos, Ana, faça assim por gentileza. Aleluia. Descansa. Descansa, alabassai. Deus fala pra você, descansa. Esse foi só o começo. Ana teve um grande testemunho. Se ela quiser contar aqui, mas contar mais pra frente. Mas Deus fala, é só o começo, porque eu ainda vou abundar com mais, porque eu sou um Deus que quando eu falo, eu faço, eu sou bom, eu começo e eu termino. Ele estava tocando no seu coração, e tirou essa culpa de você, porque você se sentiu culpada, e Deus fala, vou te encher com mais alegria, há um óleo de alegria, um óleo da felicidade, você vai começar a sorrir agora, mas é uma alegria assim contagiante, que você vai rir e não vai saber porque você tá rindo. Meu Deus do céu, Deus vai fazer algo estrondoso dentro da sua casa. Quanto mais você vai falar, mais você vai falar do testemunho, mais Deus vai fazer na sua vida. Foi só o começo. Deus fez isso como só o começo, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Gente, dá uma presença aqui muito forte. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória Mais a Deus. alguma palavra? Não? Amém. Tudo bem? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós já estamos encerrando, amém? Não vamos prolongar muito, porque a bispa também, né, tem os compromissos dela, né? A gente quer que ela volte. Então, né, não vamos prolongar muito. Então, Deus abençoe você. A gente vai estar orando aqui para encerrar. Eu queria pedir para a bispa estar orando também, Amém. liberando essa unção aí para nós, amém? De intercessão profética, porque ela é uma intercessora poderosa. Depois eu também queria, é que ficou um pouco corrido, mas eu queria dar o testemunho aqui do Miguelzinho, que graças à bispa, as intercessoras do Tatuapé, né? O Miguel saiu do hospital super bem, Glória tá a aí Deus. correndo, Aleluia. pulando, né? Super saudável. Bênção Eu de tenho que Deus. dar também a honra para a senhora, Glória nosso a Senhor Jesus, que Aleluia. usou aqui as mulheres, nossas intercessoras, Glória a amém? Deus. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Então, vamos estar orando para agradecer. Vamos orar. E próxima quarta-feira estamos juntos de novo, tá Em nome bom? de Jesus. Espero vocês. Amém? Amém. Pode orar, bispo? Espírito Santo, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pai amado, obrigada, Senhor Jesus amado, porque conseguimos realizar toda a situação, Senhor Deus eterno, da internet. Graças a Deus deu certo, Pai. Queremos Te louvar, Senhor, pela vida da evangelista Pamela, Senhor, da Bia, que tem conduzido, Senhor, todo esse trabalho aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por toda a nossa liderança, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma das pessoas, Pai amado, que estão aqui pelo Zoom, aquelas que vão ver logo mais, Senhor, na internet, Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Eu declaro Efésios 1 e o versículo 3, já somos abençoados
em Cristo Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, que a graça do Senhor, a sua bondade, Obrigada, misericórdia nos Jesus. acompanhe em todos os nossos dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Ele guarde as nossas casas, nossas vidas, Obrigada. em nome de Jesus, e permaneça conosco Amém, até a Jesus. volta de Jesus Cristo. Amém. Beijo. Viu? mulheres. Amém. Um beijo, meninas. Até quarta. Até a próxima quarta. Amém.